Boa noite, queridos. Que a paz e a graça do Senhor seja sobre nós nessa noite. Estou muito feliz de estar aqui, me sinto honrado. Essa igreja tem sido de grande bênção para a minha vida, na minha história, através do seminário, através de vários irmãos, através da visão e principalmente através do seu pastor. O pastor Jesus tem sido um presente de Deus para a minha vida, um homem que tem me abençoado profundamente. Queria abrir com você em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode segurar aí no capítulo 12 que nós vamos pensar um pouco nesse texto. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a vida mesmo em face da morte. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós carecemos do Senhor. Só o Senhor é capaz de chegar aos nossos ouvidos e, mais do que isso, atingir o nosso coração. Nós clamamos, tenha misericórdia de nós nessa noite. Nós estamos aqui ansiosos por te ouvir, Senhor. Já cantamos ao Senhor, já oramos, já falamos contigo, mas mais importante é o Senhor falar conosco. É a tua palavra que consola, que conforta, que confronta, que abençoa, que anima. É a tua palavra que dá vida. Nós precisamos da tua palavra. Por isso nós clamamos. Em teu nome, para a tua glória, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém. Em 2012 nós tivemos as Olimpíadas em Londres, e o time de vôlei feminino brasileiro disputou essa Olimpíada, e foi uma Olimpíada meio complexa. Começaram de uma forma muito perrengue, muito difícil, com pouca expectativa. E no primeiro jogo foi duro de vencer a Turquia, um país fraco, uma equipe fraca, e por fim venceram por 3-2. Segundo jogo perderam para os Estados Unidos, 3-1. Terceiro jogo perderam para a Coreia do Sul, 3-0. No quarto jogo, com muita dificuldade, venceram a China. No quinto jogo venceram a Sérvia. Quando chega nas quartas de finais, aí foi o sofrimento total. Depois de muita luta, depois de praticamente perdido aquele jogo, venceram a Rússia por 3-2. E por fim, na semifinal, venceram o Japão por 3-0. E por fim, os Estados Unidos se tornando campeão daquela Olimpíada. Esse fato, esse dado, parece um pouco com a nossa história. Porque a vitória que Deus propõe para nós é tão ampla, tão abrangente, tão grande, tão fenomenal, tão além da materialidade dessa vida, que ela contempla algumas derrotas, ou algumas coisas que o mundo chama derrota. Aquilo que Deus propõe para nós é tão extraordinário, que na caminhada a gente pode ter algumas derrotas, a gente pode ter alguns problemas que não anulam a vitória final, não interfere em nada na vitória final. É a Bíblia quem diz para nós, por exemplo, no Salmo: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem o seu braço que lhes trouxe a vitória, porque em última análise a vitória é do Senhor, não nossa. Ele cumpre ela através de nós e em nós. Por exemplo, tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória, Jacó. É Deus quem ordena a vitória. E se Ele ordenou, quem vai dizer contra? Quem vai impedir? Agindo o Senhor, quem impedirá? Diz mais: é Ele quem dá aos reis a vitória. E aí a gente pergunta, de onde vem essa vitória para os cristãos? Paulo vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Diz mais que a morte é um dos nossos grandes inimigos. Mas Paulo escreve: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E por fim, Romanos vai dizer para nós
que, não obstante lutas, dificuldades, principados, potestades, doenças, coisas do presente, do porvir, poderes, alturas, dificuldade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória, em última análise, é dada por Deus. É Deus quem nos garante a vitória. É Deus quem segura a nossa vitória. É Deus que sustenta a nossa vida, nos dando aquilo que Ele mesmo prometeu e que nós devemos trabalhar por essa vitória. Antes de entrar no texto de Apocalipse, que eu vou comentar um pouco com os irmãos, eu queria pincelar 4 pontos para que a gente tenha muita confiança naquilo que Deus faz por nós. Eu não tenho dúvida que o maior ataque de Satanás sobre as nossas vidas começa na nossa mente. Toda vez que nós deixamos que os sutis ataques do maligno comecem a perguntar para mim e para você: você é filho de Deus mesmo? Você tem certeza que Deus chama? Olha para o seu passado, olha para as suas lutas, e você começa a se alegrar em Deus, e você começa a se regozijar em Deus. Deus vai dando alegria, vai dando vitórias, vai abençoando, vai cuidando da sua vida, e imediatamente vem os ataques. Mas você acha que você é de Deus mesmo? Olha para a sua vida. Você acha que Jesus te ama? E a gente precisa de solidificar a nossa vida na palavra. Deus deu a sua palavra para que nós tivéssemos segurança, para que nós tivéssemos certeza, para que a nossa vida não fosse uma vida que fosse vida cambaleando, dúvida aqui, amanhã uma certeza, no outro dia um resvalo, e aí você fica como gangorra. Não interessa o tamanho da provação, da dor e das lutas que enfrentamos, se nós nos firmamos na palavra do Senhor, nós vamos andar de cabeça erguida, nós vamos andar honrando ao Senhor, e Satanás não ganhará proveito sobre a nossa vida, porque Deus não pode desonrar a sua palavra. E olha o que a palavra diz para nós: todo aquele que ama ao Senhor terá grandes lutas, mas experimentar livramento pleno em todas elas. Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos as livra. Glória a Deus por isso. Lembro que li de A.W. Tozer uma frase, e praticamente me arrependi depois, mas já tinha lido, fazer o quê? A.W. Tozer, em um dos seus livros, escreveu assim: Deus nunca vai usar alguém profundamente sem antes feri-lo profundamente. É difícil de entender isso, irmãos, eu sei, mas dá uma olhadinha nos homens de Deus na história. Deus nunca vai usar alguém profundamente sem antes feri-lo profundamente. Primeira verdade: o justo vai ter muitas aflições, mas Deus de todas as livra. A segunda questão: o Senhor é fiel e nunca permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel e Deus nunca dará tentações e provações além das nossas forças. Terceiro lugar: o Deus que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Não tem nada que nos segura no meio da provação mais do que essas verdades. Você precisa certificar que de fato Deus começou uma obra em você. Se começou, você erga a cabeça e caminha rumo ao alvo, porque aquele que começou, Ele mesmo dá a garantia que vai concretizar essa obra. E quarto lugar: no meio das maiores lutas da vida, você pode ter certeza da vitória. E a pergunta é se você ama a Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Normalmente, no meio das lutas, nós perguntamos: será que Deus sabe? Será que Deus está vendo? Será que Deus importa? Será que o diabo não é maior do que Deus e está nessa situação? Nunca faça essa pergunta.
A pergunta certa é: eu tenho amado a Deus? Eu fui chamado por Deus? Se eu tenho amado por Deus, a Bíblia dá garantia: todas as coisas cooperarão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos vencedores em Jesus Cristo, ainda que a batalha ainda não tenha terminado. Nós somos vencedores em Jesus Cristo, ainda que a guerra vai ser acirrada e cada vez mais acirrada. É só você olhar para o final de eleições, só você olhar para o final de partidas esportivas, é só você olhar para o final de uma luta no ringue. Quanto mais próximo está do final, mais intensa é a batalha, porque o inimigo sabe que ele vai perder e vai perder muito, e aí nós precisamos nos preparar para essa vitória. Olha o que nos diz Apocalipse 12. Olha aí no versículo 1. Aqui nós temos um resumo da história humana, e você vai perceber qual que é a grande luta de Satanás, qual que é a grande dor de Satanás. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A Bíblia está relatando aqui, se você não sabe, Apocalipse, mais de 60% das imagens de Apocalipse advêm do Antigo Testamento. E a Bíblia está falando aqui da luta que a igreja trava desde quando Eva e Adão são postos no jardim do Éden, depois com Abraão, Isaac e Jacó. E essa luta que a igreja vem travando, porque à medida que Satanás consegue convencer o homem para desonrar a Deus, para pecar contra Deus, para não obedecer a Deus, o ser humano cai. O ser humano cai no estado de depravação, de desonra de Deus, de rejeição de Deus. Nem sempre a gente pensa nessa verdade com tal intensidade, mas quando Adão e Eva resolvem pecar, e de alguma forma é o que acontece comigo e com você, o que acontece é o seguinte: é como se Adão e Eva dissessem para Deus: o Senhor não sabe nada, o Senhor não entende da vida, o Senhor não entende de projetos futuros, o Senhor não sabe o que é bom, o Senhor não consegue conduzir a nossa vida, eu vou dirigir a minha vida do meu jeito, de acordo com os meus pensamentos, a minha vontade. O Senhor não sabe nada, portanto, fique quieto no seu lugar, que eu dirijo a minha vida por mim mesmo. É isso que é pecado. Pecado é como que cuspirmos na face de Deus, dizendo: fica quieto no seu canto, que eu sou autossuficiente para cuidar da minha vida e viver do jeito que eu quiser. O Senhor não manda em nada. Não sei se dá para entender o que é isso. E a partir desse momento, Eva peca, Adão peca, e Deus amaldiçoa a terra. Deus amaldiçoa a serpente, e Deus dá uma palavra de esperança no meio das maldições, lá em Gênesis 3,15. Ele diz: porém inimizade entre ti, mulher, representando a raça humana, e a tua descendência, a descendência da mulher, e a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da serpente, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é chamado de proto-evangelho. Lá em Gênesis 3,15, Deus promete que mandaria um libertador para quebrar toda essa maldição que pairou sobre a raça humana. E aí Deus promete: eu vou ferir você, eu vou mandar um filho da mulher e ele vai te ferir, Satanás. Vai ferir a sua descendência, e você vai ferir o calcanhar, levando-o para a cruz e matando, mas ele vai destronar você lá naquela cruz. E aí o versículo 3 e 4 então apresenta, tendo apresentado a mulher, que é a igreja, que é o povo de Deus, que vai trazer o descendente, agora apresenta Satanás. Olha o versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o seu filho. Satanás é expulso dos céus.
E aqui, quando fala do seu diademas, dos 7 chifres, fala do seu grande poder sobre o mundo, da sua capacidade de interferir nos sistemas econômicos, políticos, de destruir a família, de destruir a confiança do ser humano em Deus. E aí eu me lembro de novo de A.W. Tozer, quando ele diz que o primeiro ataque de Satanás ao ser humano foi colocar dúvida no seu coração quanto à bondade de Deus. O primeiro ataque de Satanás à humanidade foi colocar dúvida no seu coração quanto à bondade de Deus. E aí Satanás então vem trabalhando desde então um ódio mortal de Deus e tentando atingir o seu povo. E ele desce e arrasta 1/3 dos anjos, que se tornam demônios, e eles passam a lutar incansavelmente contra a igreja, mas especificamente contra o descendente, Jesus de Nazaré, aquele que nos libertaria do poder do inferno, da ira de Deus, do poder de Satanás e do poder da morte. E eu vou mostrar isso para você na história, como que isso acontece. A partir desse momento, alguns teólogos creem que Eva começa a criar Caim como se fosse o descendente. E não é à toa que, passado um tempo, Caim mata Abel. Caim mata o seu próprio irmão. Quando chega mais ou menos no ano 2150, você tem um grande homem na história, Nimrod. E a história paralela, inclusive Flávio Joséfo fala de Nimrod como um homem que construiu Babel, que é a rejeição contra Deus. E a ideia de Babel é o seguinte: nós vamos pecar, e pecar sem medo de sermos atingidos pelo julgamento de Deus. Nós vamos fazer uma torre muito grande, e se Deus um dia quiser julgar a terra, como fez com Noé mandando o dilúvio, nós vamos nos safar. E a história conta que Nimrod ordenou a matança de todas as crianças, intentando matar Abraão, porque Abraão é o pai da fé, e da descendência de Abraão vem Jesus de Nazaré. Passa um tempo, você tem Faraó, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Faraó manda matar todas as crianças, porque ele pressentia ali pela condução do diabo sobre a sua vida, que nasceria o libertador, e também da descendência desse homem viria o libertador maior, Jesus de Nazaré. E ele ordena a matança de todas as crianças, e Deus, na sua graça, triunfa novamente, e o próprio Faraó vai criar o libertador. Deus é fenomenal para dar nó na história, né? Para reverter o quadro. Aqueles que tentaram matar Moisés acabou criando, com a maior sabedoria que havia naquela época, com todo o conhecimento e toda a ciência do Egito. Quando chega mais ou menos no ano 859, Atalia, vendo que o seu filho rei era morto, o que ela fez? Mandou matar todos os filhos do rei, mandou destruir todos os filhos do rei. E uma mulher chamada Jeoseba ordenou e foi atrás e pegou ali Joás, filho de Acasias. E é da descendência de Joás que vem Davi, e é da descendência de Davi que vem Jesus de Nazaré. E esse homem foi salvo e preservou essa geração. E não é de estranhar que, quando chega no próximo ao nascimento de Jesus, o que Herodes faz? Ordena a matança de todas as crianças, porque ele sabia que agora era o golpe final. Jesus de Nazaré estava para nascer, e ele seria o libertador, aquele que nos transportaria de novo ao retorno ao coração de Deus, ao relacionamento puro e verdadeiro com Deus. Falei ontem com os jovens aqui, trouxemos um preletor indiano para falar da situação das crianças na Índia, e ele dizendo para nós que na Índia, atualmente, há cerca de para cada cidadão anapolino, cerca de 70 meninas que são vendidas como escravas sexuais hoje. E ele mostrando alguns relatos que é difícil da gente ficar pensando, mas a gente precisa de pensar nisso. Ele dizendo que as meninas são compradas aos
5, 6, 7, 13 anos de idade, são levadas, boa parte delas, aos cemitérios, oferecidas para demônios, consagradas a demônios, são criadas com um certo cuidado, algumas delas fechadas, em alguns quartos pequenos, e cafetões vêm comprá-las para abusar delas sexualmente. E ali elas são vendidas e são abusadas dioturnamente. Quem paga mais leva, e são milhares delas. E quando elas se engravidam, alguns homens seguram um na mão, outro no pé, e tiram essa criança aos pontapés. Essas crianças são mortas no ventre delas. E depois, quando essas crianças, no desespero, pensam em suicídio, eles pegam uma corda e jogam para elas e falam assim: pode suicidar. Você acabou de morrer, nós vamos esquartejar o seu corpo, levar os pedaços para os seus pais e trazer a sua irmãzinha no seu lugar. Isso acontece ainda hoje na Índia. O diabo odeia as crianças. O diabo odeia porque ele sabe que Deus pode fazer revolução através de homens e mulheres totalmente entregues a si. A minha primeira Bíblia que eu pude comprar, eu escrevi a frase de D.L. Moody, quando ele diz: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. Em toda a história, você percebe Satanás levantando pessoas para destruir uma geração, para destruir, naquele caso específico, a geração que traria Jesus de Nazaré, o nosso grande libertador ao mundo. Eu me lembro muito de Charles Spurgeon, quando ele escreve dizendo: que graça, que bênção, que poder de Deus quando uma pessoa converte aos 80 anos de idade, aos 70 anos de idade. Uma pessoa que viveu a vida inteira na prostituição, na bebida, nas drogas, ou qualquer coisa que seja, e se entrega a Jesus. Que glória, que fato estupendo! Mas quão mais poderoso é alguém que desde a tenra idade cresce com caráter, firmado na palavra, buscando ao Senhor e amando ao Senhor. Normalmente são esses homens que se levantam para fazer revolução no mundo. Entende, irmãos, por que nós precisamos de cuidar das nossas crianças? Entendem por que nós precisamos valorizar os nossos adolescentes, pré-adolescentes, os nossos jovens? Porque o mundo quer tragar, o mundo quer destruir. O diabo não brinca, o diabo é astuto, o diabo é sagaz, o diabo não dorme, o diabo tem milhares de anos de experiência, e tudo que ele puder fazer para destruir a vida de uma geração, ele vai fazer. E é por isso que nós precisamos de orar, de nos firmar na palavra, de cuidar uns dos outros, principalmente das gerações mais novas, para que eles cresçam e deem continuidade naquilo que Deus tem para fazer na história através da sua igreja. E não foi diferente para tentar destruir Jesus. Só que chega no versículo 5 a 10, ele diz assim: e deu à luz um filho. A mulher deu à luz um filho. A igreja, representada agora por Maria, dá à luz um filho, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui ele não conta toda a história de Jesus, mas ele já passa direto para a ressurreição e ascensão de Jesus, quando Jesus sobe ao céu. E aí diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses dias aqui representa desde a subida de Jesus até a segunda volta de Jesus. Você vai perceber isso muitas vezes no Apocalipse. E diz: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Houve batalha, e Satanás perdeu o seu lugar no céu.
perdeu o seu lugar, onde ele ficava acusando dioturnamente os filhos de Deus, e agora ele vem para a terra, e ele passa de acusador para perseguidor da igreja. Agora ele vai perseguir a igreja, agora ele vai trabalhar incansavelmente para tentar destruir a igreja. Mas graças a Deus que por causa de Jesus Cristo, a vitória já foi selada para aqueles que o amam. E é por isso que eu quero me deter rapidamente aqui no versículo 11, porque ele diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O versículo 12 diz: por isso alegrai aos céus, e vós que nele habitais, mas ai daqueles que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha, se o diabo desceu até nós, se ele tem grande ira e o seu tempo é curto, a pergunta que se faz: como que se vive como vencedor até o final? Se nós já temos a vitória, a grande questão é como viver como vencedor até o final. E aí eu faço questão de lembrar do texto de Efésios, quando Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Ele vai descrevendo, e ele diz que nós vamos travar uma batalha, e ele diz: e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, eu acho que essa é uma das maiores graças da vida, porque tem gente que eu acho que vai chegar no céu chamuscado. Ele até vai para o céu, mas vai passar assim rentinho para o inferno. Tem gente que vai chegar no céu cambaleando. Mas a proposta bíblica é para nós, depois de voltarmos da guerra, voltar em pé, voltar animado, voltar com a cabeça erguida, porque Deus tem para nós recursos, meios, para que toda a nossa caminhada, mesmo no meio da guerra, seja uma caminhada de vitória, uma caminhada de alguém que esteve do lado do general, e mesmo depois da guerra, permanece inabalável. A grande pergunta é: como permanecer inabalável até o fim? O versículo 11 nos responde. Em primeiro lugar, vencemos as lutas por causa do sangue do Cordeiro. Nós só vencemos por causa do vencedor. Não existe vencedor fora do vencedor Jesus de Nazaré. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos justifica. O que é justificação? Quando Deus olha para mim e para você e diz: eu não considero pecado nele, porque todo o pecado dele eu joguei sobre Jesus na cruz do Calvário. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém vence porque é forte, queridos. Ninguém vence porque é bom. Ninguém vence porque é herói. Ninguém vence porque tem uma família bem ajustada. Ninguém vence porque tem pedigree. Ninguém vence porque é evangélico. Ninguém vence porque é muito justo. Nós só vencemos por causa do sangue do Cordeiro, por causa de Jesus de Nazaré. Nele há vitória, nele há redenção, nele há perdão dos pecados. E tudo que o diabo tem para nos acusar, para nos destruir, é tentar trazer à nossa mente: você é pecador, você não merece, você vai ser destruído, olha o seu passado, olha a sua vida, olha a sua situação. E nessa hora você fala para ele: olha, vai falar com Jesus de Nazaré, o que ele disser sobre mim está dito. O que ele disser sobre mim está dito. É por isso que o apóstolo João vai dizer: nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Filhinho, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, corra para o seu advogado e fala: me defenda mais essa. Agora, melhor ainda é saber, irmãos, de acordo com Hebreus, que Jesus de Nazaré já pagou os meus pecados do passado, já pagou os meus pecados do presente, e já pagou os meus pecados do futuro. Você já imaginou o que é isso? Você saber que você é livre em Jesus, para amar Jesus, para servir Jesus. É mais ou menos assim. Se você descobrisse hoje, né? Vamos só pensar que você não vai ser condenado pelos seus pecados, que você não vai ser lançado no inferno, mesmo se você errar e etc. Ainda assim você andaria com Jesus?
ainda assim você amaria Jesus? É esse amor que Jesus pede de nós, porque Ele já pagou toda a nossa dívida. E por causa do seu sangue, aqueles irmãos em toda a história, aqueles irmãos que sofreram terrivelmente ali enquanto o Apocalipse estava sendo escritos, quando eles eram colocados na arena, quando eles eram queimados vivos, eles eram amarrados em postes e estacas e derramavam betume sobre eles e colocavam fogo para iluminar Roma à noite. Quando eles colocaram para animais ferozes serem comidos por animais ferozes, eles permaneceram firmes, porque eles acreditavam que o sangue do Cordeiro tinha comprado eles para Deus, e nem a morte poderia separá-los do amor de Deus, nem a morte. Só vence, só caminha como vencedor aquele que não confia na sua justiça própria, mas confia naquilo que o sangue do Cordeiro proporcionou para nós. Louvado seja Deus por isso. Segundo lugar, eles venceram por causa da palavra do seu testemunho. Eles venceram por causa da palavra do testemunho. O que acontece, queridos? À medida que a guerra aperta, à medida que as lutas chegam, à medida que as provações caem sobre você, o nosso primeiro sentimento é de desânimo. Não vale a pena. Não vale a pena. É a história dos salmistas. Senhor, eu sou fiel, eu busco o Senhor, eu amo o Senhor, eu estou na tua casa, mas é o ímpio que prospera. Parece que ele não tem doença, ele está até gordo. E naquela circunstância, ser gordo é sinal de saúde, né? Ele está até bem, ele está roliço, está tudo bem com ele. Eu busco o Senhor e parece que só tem provação, só tem luta. Queridos, eu tenho experimentado na minha própria vida, na minha própria experiência de vida, que tudo que o diabo quer é nos parar, é nos travar. Você começa a servir a Deus, amar a Deus, Deus vai dando responsabilidades na sua mão, Deus vai acrescentando algumas coisas na sua mão para você fazer, as lutas apertam. E a primeira coisa que você pensa, vou parar, não dá, chega, deixa isso para lá, larga a mão disso. Mas descobri, por experiência própria, e tenho feito essa oração a Deus: Deus, quando o Senhor quiser, o Senhor me para, do jeito que o Senhor quiser, seja com doença, com a morte, mas enquanto o Senhor não travar, eu vou continuar marchando em nome do Senhor. Porque tudo que o diabo odeia são pessoas que testemunham do nome de Jesus. Tudo que o diabo odeia são homens e mulheres que testemunham com a vida, gente de caráter, gente que tem postura, gente que anda na verdade, gente que anda na sinceridade, gente que ama a Deus de todo o coração, mas também fala do amor de Deus, mas também vai ocupando espaços na sociedade, e espaços que era de corrupção, de vergonha, de mazela, entradas para que o diabo operasse. Entram homens e mulheres de Deus ali, agora a justiça, a verdade, o amor, a santidade começa a ser espalhada por esses canais. E aí o diabo fala: eu tenho que parar esse homem, eu tenho que parar essa mulher. E a tendência nossa é, no meio da luta, parar, desanimar. Mas por que eles venceram? Porque meio em face às lutas, eles continuaram marchando atrás do vencedor Jesus de Nazaré. Eles confiavam no sangue do Cordeiro, mas eles também faziam a sua parte, mas eles também marchavam, mas eles também testemunhavam, mas eles também se reuniam para orar, mas eles também se agarravam à palavra de Deus, mas eles também viviam uma vida de consagração, mas eles também jejuavam. Ou seja, eles não ficavam nessa dicotomia que existe no nosso meio: ah, se Deus é soberano, eu posso cruzar os braços. Ou aqueles que vão para o outro extremo: ah, eu tenho que lutar tanto que senão Deus não vai fazer. Deus vai fazer independente de mim e de você. Mas Deus nos chama e nos convida, e mais, nos ordena para participar da sua obra. E nós somos participantes da obra de Deus na medida que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, na medida que nós temos o caráter de Cristo em nossa vida, e na medida que nós vivemos toda a plenitude da nossa vida para a glória de Deus. Quando nós não ficamos fragmentando a vida,
Tempo de igreja é uma coisa, tempo de trabalho é outra, no esporte eu sou outra. Não, ou toda a nossa vida é de Deus, ou a nossa vida ainda não é de Deus. Não é possível que nós sejamos uma coisa na igreja e outra coisa no nosso trabalho. Não é possível que nós tenhamos um tipo de estilo de vida nas nossas reuniões de oração, mas na nossa família nós somos um crápula. Não é possível que nós dizemos que amamos a Deus e cantamos e celebramos a Deus, mas não estudamos direito, não trabalhamos direito, enrolamos, vivemos uma vida que não demonstra o caráter de Jesus. Eles venceram porque eles testemunhavam com a boca, mas também com a vida principalmente, e mesmo em face à morte, eles não abriam mão de servir e de declarar: Jesus é o Senhor, vocês me matem, mas Jesus é o Senhor e ponto final. Eles venceram. Eles não só tiveram a vitória final, mas eles tiveram toda uma vida de vitória, porque eles não confiavam em si mesmos, eles confiavam em Jesus de Nazaré, porque eles eram testemunhas da palavra, não temendo os açoites, os problemas, as crises. E diz-nos mais a palavra um último ponto: eles venceram as lutas por amar mais a Jesus do que a sua própria vida. Eles amaram mais o Senhor do que a sua própria vida. Essa é uma das primeiras marcas da conversão. Quem de fato foi convertido por Jesus de Nazaré, de fato, passa a deixar de olhar para si mesmo e começa a colocar o seu referencial em Jesus de Nazaré. Toda religião que fica centrada no homem, falando do homem, cantando para o homem, pensando no homem, não é a verdadeira fé cristã. A verdadeira fé cristã tira os olhos de nós mesmos e coloca os olhos em Jesus de Nazaré. E eles disseram: Senhor, o Senhor é a nossa vida. Eles não amaram a sua própria vida, porque eles souberam e aprenderam e testaram na vida que essa vida é curta, dura e penosa. A nossa vida é curta, dura e penosa. E quando as pessoas matavam esses homens e mulheres de Deus, Deus não os livrou da morte, mas os livrou na morte. Aqueles que pensavam que estavam destruindo, estavam os promovendo a glória mais cedo. E é por isso que Jesus diz: aquele que não ama pai, mãe, esposa, filhos e tudo mais do que a mim, não é digno de mim. Eu fico até achando esse versículo meio complicado, pastor. Sinceridade. Se nós formos avaliar a fé cristã por esse versículo, eu tenho minhas suspeitas. Aquele que não me ama mais do que pai, mãe, filhos, cônjuge, não é digno de mim. E a Bíblia está dizendo que houve homens e mulheres na história que amaram mais a Jesus do que a própria vida, porque nós somos apaixonados por nós mesmos, queridos. Nós nos amamos, nós nos idolatramos. Essa ideia que você tem que amar você mesmo para depois amar o próximo é uma das coisas mais falsas que existe. Você já se ama, você é louco por você mesmo. É só olhar para a vida. O cara está lá pregando a verdade e tal, ele arruma uma paixão, ele desmente a verdade por causa da paixão dele. A pessoa está lá caminhando bem, por um dinheirinho a mais ele se corrompe. Aí você fala assim: mas o andarilho não se ama. Quem mais se ama é o andarilho. Ele tem coragem de abrir mão da casa, dos bens, de família, de comida, de roupa limpa, por amor a si mesmo, para ter a liberdade de fazer o que ele quer. Nós somos loucos por nós mesmos. O que Jesus de Nazaré faz através do Espírito Santo é tirar os olhos de nós mesmos e pôr os olhos em Deus, para que a gente ame mais a Deus do que a gente mesmo. É por isso que Jesus disse: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele não vai produzir fruto. O Eliel só vai ser melhor à medida que o Eliel morrer e Jesus nascer nele. Não tenha dúvida. Você olha para uma pessoa bondosa e fala: essa pessoa é bondosa. Pode saber, meu querido, tem muito de Deus ali. Mais do que de Deus. Deus teve que espremer muito, porque o barro é ruim. E mesmo em face à morte, eles não amaram a própria vida, eles não negaram Jesus.
O problema da nossa geração, queridos, o problema da nossa geração é que nós abrimos mão de Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa nos tira do foco, qualquer coisa nos tira do centro, por qualquer vaidade, por qualquer noite sexual, por qualquer dinheiro, por qualquer prazer, por qualquer promoção, nós entregamos Jesus para a gente se safar e dar bem. E a Bíblia está dizendo que quem quiser permanecer como vencedor, não só ter a vitória final, mas caminhar como vencedor, passar pelas lutas, pelas batalhas da vida e chegar lá bem, precisa de amar a Jesus mais do que a sua própria vida. Esse é o desafio para nós. Por isso eu caminho para o encerramento com as palavras de Jesus. Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o incrédulo pode rir na sua cara, né? Jesus de Nazaré diz assim para você: eu venci o mundo. Venceu como? Foi preso, julgado, condenado, cuspido, torturado e morreu numa cruz. Como que ele venceu o mundo? Sabe como que ele venceu? Vocês podem me matar, mas eu não abro mão dos meus valores. Vocês podem me chicotear, mas eu não abro mão dos meus princípios. Vocês podem me levar para a cruz, vocês podem me cuspir, vocês podem jogar vinagre na minha boca, mas eu não me rendo aos valores do mundo, eu não me rendo às propostas de Satanás, eu não me curvo aos valores de Herodes, eu não me dobro frente às posições da sociedade. Vocês me matam, mas eu não abro mão daquilo que eu creio, de quem eu sou e para quem eu estou voltando. Podem me matar, porque eu venci o mundo. Você entende o que é vencer o mundo? É por isso que, pensando nisso, eu pensei que é mais ou menos assim: vitória não tem a ver com alcançar os alvos que você pretendeu, mas andar nos princípios que Deus estabeleceu. Vitória não tem a ver com alcançar os alvos que você planejou, mas andar nos princípios que Deus estabeleceu para nós. Isso é vitória. Ou seja, tem muita gente dizendo vitorioso aí, mas já perdeu faz tempo, porque ele está andando segundo o seu coração, segundo os seus projetos, segundo os seus alvos. A grande questão não são os nossos alvos, a grande questão é o que Deus propôs para mim e para você. A grande questão é o que Deus tem para mim e para você. E trilhar nisso, nem que tirem a sua própria vida, nem que você perca o seu trabalho, nem que você perca a sua estrutura, nem que você perca a sua saúde, nem que você perca o que for para perder, mas continuar firme no alvo, na meta, no plano que Deus estabeleceu para nós. Vitória não tem a ver com alcançar os alvos que você estabeleceu, mas andar nos princípios do eterno para nós. Por isso, eu quero concluir então apresentando 4 princípios rápidos para vocês. Primeiro deles, moçada, se você quer manter firme nessa caminhada, não tem jeito de manter nessa caminhada sem amor à palavra e a vida de oração. Não tem jeito. Quanto mais eu estudo a história dos homens e mulheres de Deus, algo beabá de todos eles, e não interessa se é tradicional, pentecostal, não interessa essas bobeiras que a gente fica inventando aqui. O fato é que há homens e mulheres que amaram a palavra de Deus e amaram a vida de oração. Em outras palavras, me vem à mente: se eu e você queremos ser gente de Deus de verdade, e não queremos caminhar na fundamentação diária da palavra da oração, nós estamos dizendo que nós somos melhor do que Jesus de Nazaré e todos os homens de Deus nesses 2000 anos de história. Porque todos os homens que caminharam bem, caminharam com essa dupla dinâmica: conhecimento da palavra e vida de oração. Segundo lugar, nós precisamos, para vencer as batalhas, de amigo de fé na nossa caminhada. Muitos momentos da vida você vai achar que acabou tudo mesmo. E eu lembro de Henry Nouwen, que ele diz que o Cristo em ti é maior do que o Cristo em mim. O Jesus que está em você fala comigo.
E o Jesus que está em mim fala com você. Uma das maiores dádivas dessa vida é você ter amigos. E você precisa de amizade verdadeira, de gente que te ama de verdade, de gente que te ama a ponto de te consolar, mas também te confronta na hora que precisa ser confrontado, de gente que ama tanto a Deus que Ele vai cuidar de você e não vai te acariciar se não for o momento de acariciar, mas vai falar aquilo que precisa ser falado. Você precisa de amigos espirituais. Você precisa de gente que te apoie, de gente que te ora, de gente que te ouça. Você precisa de no mínimo 2, 3 amigos que você possa falar o que você quiser para ele, que você possa abrir o seu coração, e ele vai te ajudar nessa caminhada. Eu falo por mim mesmo, se não fosse alguns amigos, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida. Terceiro lugar, você precisa de andar com consciência tranquila diante de Deus. Eu tomo como meta na vida o seguinte: eu quero viver todos os momentos da minha vida como se eu estivesse naquele último dia de joelhos em frente ao trono branco de Deus. Eu quero viver aqui e agora, na perspectiva daquele dia que eu vou ter que prestar contas para Deus de cada segundo da minha vida. Quando a gente vive assim, a gente vive com consciência tranquila. A gente não tem medo do que o pastor vai pensar, do que o outro vai falar, do que a igreja vai pensar. Não interessa o que os outros vão pensar, porque eu já estou diante do trono de Deus, vivendo na presença dEle, para a glória dEle. Para a glória dEle. Acabou. Elimina as preocupações. Pelo amor de Deus, elimina essa preocupação exagerada, que vão pensar, que vão falar. Viva diante de Deus. Paulo fala assim: eu lutei para andar com consciência tranquila diante de Deus e dos homens, porque vai ter momento que a batalha aperta tanto, que a única coisa que sobra é assim: Deus, o Senhor sabe que eu andei diante do Senhor. Não estou falando de perfeição, mas estou falando de sinceridade diante do Senhor. E por fim, o verdadeiro vitorioso trabalha em função da vitória dos outros. Se nós começarmos como jovens, como homens, mulheres de Deus, como crianças, a ter planos que pensam mais nos outros do que em nós mesmos, às vezes me entristece a igreja evangélica brasileira, porque se corre atrás da vitória, mas a vitória é pessoal, particular, e muitas das vezes ela não tem nada a ver com o reino de Deus, absolutamente nada a ver. É uma tragédia. É uma tragédia. Nós precisamos de começar a levantar uma geração em nome de Jesus, que pensa nos pobres, uma geração que pensa nos excluídos, uma geração, acabei de ler o livro do pastor Wildo, que aos 13 anos de idade começa a ver andarilhos, e aos 18, 20 anos de idade começa a pagar com o seu salário uma casa de aluguel para cuidar de andarilhos. E hoje Deus dá uma estrutura para ele com quase 600 andarilhos, fora as centenas que já foram recuperados. A gente precisa de parar de ser essa geração individualista, que só consegue pensar no umbigo e fica tentando usar Deus para as nossas questões pessoais. Se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos começar a trabalhar em função dos outros, a trabalhar em função da igreja, a trabalhar em função da família, a trabalhar em função de uma sociedade mais justa, a trabalhar em função dos mais carentes, dos sofridos. Nós precisamos, como jovens, ser homens e mulheres de Deus, como George Miller dizia: Senhor, que a minha vida seja um marco da tua glória, que quando as pessoas olharem para a minha vida, eles vão dizer: ali está indo um homem ou uma mulher de Deus. Ninguém nunca será reconhecido como homem e mulher de Deus quando pensa só em si. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, porque não negaram o Senhor e viveram com a palavra do testemunho, e porque mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Eu quero contar a história de um jovem para encerrar. Um jovem chamado Jan Hus. Jan Hus era um padre, conheceu Jesus ainda na juventude e decidiu que ele precisava fazer diferente. Ele precisava pregar o Evangelho na língua do povo, do jeito do povo, ensinar o povo, e a palavra de Deus era mais importante do que as tradições da igreja. Ele começa a pregar e ensinar, e a igreja dele então o persegue, pede para ele se retratar, e ele diz: não vou retratar. Por fim eles levam ele para a fogueira. Em 1415 eles colocam John Hus na fogueira.
E Hans, na língua boêmia, significa ganso. E aí eles levam ele para queimar, ele vai cantando. E quando ele está sendo queimado, ele diz assim: vocês estão matando um ganso, mas em 100 anos Deus vai levantar um príncipe, um cisne, e ele vai bater asas e vai voar, e ninguém vai poder deter. Preste atenção, 1415, alguém que não amou a vida, confiou em Jesus e testemunhou. 1517, 102 anos depois, Martim Lutero prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg. E o cisne voa. E a reforma aconteceu. E mudou a política, mudou as artes, mudou a economia, mudou o sistema civil e principalmente mudou a igreja. Por isso que mudou tudo. E essa revolução chegou aos nossos dias até hoje. Por causa de alguém que amou mais ao Senhor do que a própria vida. Por causa de alguém que testemunhou mesmo em frente à morte. Por causa de alguém que resolveu viver para a glória de Deus. Como nós precisamos de uma geração que ame mais a Deus do que tudo. Como nós precisamos. Você quer orar comigo? O Espírito Santo de Deus falou com você? Fique em pé, por favor. Quero orar por você.